Qual é, galerinha do canal? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Felipe Suíça 41 começando mais um vídeo para você aqui nesse canal, certo? Sem enrolação, você já me conhece, você sabe como as coisas funcionam por aqui. Não gosto de enrolar, vamos direto pro conteúdo. Mas antes, é muito importante que você confere a sua inscrição. Se não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like aí, tá? E ativa o sino para não perder nada. Sempre quando eu colocar um vídeo aqui, você vai ser notificado, certo? Então, feito isso daí, vamos embora pro vídeo. Tá? Hoje, igual você viu aí na capa, é uma entrevista aí com o grande Drake, uma pessoa que teve experiência aqui na Suíça, morou aqui na Suíça, ok? Tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, me deparei já há algum tempo atrás com os vídeos dele, mandei mensagem, entrei em contato e tudo mais. E aí decidimos se encontrar para conversar, trocar ideia e também gravar conteúdo. É isso que você vai ver aqui no canal hoje, uma entrevista aí com o Drake. Ele vai contar um pouquinho de como as coisas aconteceram na vida dele aqui na Suíça, certo? Então, é isso daí. Sem mais delonga, acompanhe o vídeo e ó, você tem uma missão, tá? A missão é assistir todo o vídeo e deixar o seu comentário, a sua opinião. O que você achou? Deixa aí nos comentários que eu vou estar interagindo com todo mundo, certo? Pega aí o seu foninho, a sua pipoquinha, se prepara, atenção no vídeo e é isso. Começou. Calma aí, você não pode perder a parte 2, tá? No decorrer do vídeo você vai ver aí, a gente vai fazer um comentário da onde que a gente vai gravar o vídeo para colher informação. Mano do céu, ó, tá top demais. Não esquece, parte 2 do vídeo. Como vocês podem ver, eu tô com alguém aqui do meu lado que vai conversar um pouquinho aqui com a gente, vai compartilhar um pouco de como ele chegou aqui, etc e tal. Vou deixar as palavras com ele aqui. Mano, primeiramente, obrigado aí por estar fazendo parte aqui do conteúdo do canal aí. E compartilhar também com a galera. Gente, estou muito feliz de estar novamente aqui em Genebra, juntamente aqui com o Felipe Suíça 41, um cara que mora em Genebra, que já tem aí muitos anos já estabelecido aqui na cidade de Genebra, junto com a sua família. Então, eu sou muito grato, Felipe, por estar aqui e poder passar um pouco do meu conhecimento, os seus inscritos e também para os meus inscritos, que eu sei que tem muito inscrito do meu canal que está inscrito no seu canal. Sim. Porque a gente tem muito em comum, é a experiência de ter vivido em Genebra, Exatamente. na Suíça. Então, estou muito contente e estou pronto para receber as perguntas que você tem para me fazer, para a gente passar o máximo de informação para essa galera que mora aqui na Suíça e que está pensando em vir para a Suíça. Que é o mais importante. O canal aqui ele foi criado para compartilhar a real vida de uma família imigrante aqui na Suíça. E você fala para a galera como tudo isso aconteceu na sua vida. Que você saiu do Brasil e veio para a Suíça. Na realidade, eu posso dizer que a Suíça, ela me escolheu. Ela te escolheu. Eu nunca planejei morar fora do Brasil, nunca pensei em Europa, jamais. Sim. Então, eu casei com a minha esposa em 2019. Sim. Depois de 2019, a gente foi morar em São Paulo. Eu era atleta de fisiculturismo, Sim. sempre fui personal trainer. E São Paulo sempre foi meu sonho. Sempre foi meu sonho em São Paulo, morar em São Paulo. Mas minha esposa não se adaptou à cidade de São Paulo, porque quem conhece São Paulo é uma selva de pedra. Ou você ama aquela cidade, ou você odeia aquela cidade. Então, a minha esposa não se adaptou, Felipe. Uhum. E em 3 meses de São Paulo, depois que a gente vendeu tudo na nossa cidade de Manaus, a gente vendeu tudo novamente que a gente comprou em São Paulo. E a mãe da minha esposa, ela mora na Suíça. E eu falei para a minha esposa que eu não queria voltar para minha cidade de Manaus, porque eu passei uma vida toda lá e eu queria descobrir. Já tinha saído de lá para conhecer novos horizontes e não queria retornar. Não, eu queria retornar porque eu queria conhecer o novo, apesar de andar por São Paulo desde 2008, ou seja, já era aí quase 10 anos de São Paulo ali que eu andava de Capão Redondo a Jardins, Ibirapuera, tudo, conhecia tudo ali em São Paulo praticamente. E aí, conversando com a mãe dela, com a irmã dela, surgiu a oportunidade de vir para a Suíça, mas sem perspectiva de trabalho, nem para mim, nem para ela. E só que eu comecei a analisar o mercado, como que funcionava na minha área aqui, e eu percebi que as academias, elas não têm professor de salão.
como sim. no Brasil Sim. e como em Portugal, porque em Portugal é muito parecido com o Brasil. Sempre tem uma pessoa dentro da sala Para orientar e tal. Na Suíça não tem. Sim. Na Suíça você tem que pagar pelo personal e é caro. E vendo isso, conversando com a irmã da minha esposa, que é jovem na época, ela falou que tinha algumas amigas que estavam interessadas em treinar. E eu falei, pô, será que se eu for para a Suíça, possivelmente eu poderia dar aula para elas? Aí, pô, vou passar o Instagram dela para você, troco uma ideia com elas de repente. E aí, buscando informação, eu percebi, né, que mesmo sem ter uma cidadania europeia, mesmo sem ter uma formação aqui na Suíça, eu poderia, né, dar aulas para elas no campo, na rua, em qualquer lugar, ou até mesmo dentro da academia, mas dentro da academia, treinando com elas. Né? Eu treinava junto com elas para poder eu estar trabalhando ali, mas trabalhando de uma forma que não era... Trabalhando barra treinando. Barra treinando. Então foi a forma de eu burlar um pouco dentro da academia, até os personagens ou os managers, né, os gerentes de academia, me conhecer e saber que eu era personal trainer. E aí, cara, eu fui muito bem recebido numa academia chamada Let's Go, em Holly, onde todos os personagens trainers e o gerente ficaram sabendo que eu era atleta e que eu era personal trainer. Então, eles perceberam que eu estava dando aula lá dentro e fizeram vista grossa. Inclusive, o gerente veio até mim e falou, ó, tu tá dando aula, né? Cara, fica tranquilo aí, mas tenta não pegar tanto cliente, entendeu? Porque tu não vai poder ficar tantas horas dando aula aqui, entendeu? Então, dá uma aula, 2 aulas no máximo, depois vai embora. E se tu puder fazer isso em outro lugar, em outra academia, tranquilo. Mas com esses dois que já é aluno da academia há muito tempo, a gente gosta, eles gostam muito dessa academia, a gente gosta desses clientes. E é um suíço, gente. Era um suíço e um senhor que era amigo desse suíço que me indicou. Então eu fui ficando, e depois eu fui conhecendo como é que funciona o sistema e acabei alugando um espaço e criei uma filosofia de treino onde eu dava aula só para mulher no coletivo. No coletivo. E, cara, isso deu muito certo, porque a maioria das minhas clientes eram brasileiras e portuguesas e não tinha condições de pagar um personal trainer. Então, eu coloquei um preço justo, acessível, onde elas poderiam treinar 3 vezes na semana comigo no coletivo. E deu tão certo que eu tive para mais de 60 alunos. No segundo ano já estava com 60 alunos. No primeiro ano bombou, mas eu não posso dizer claramente quantos alunos eu tinha, mas era muitos. E aí eu comecei a trabalhar na minha área na Suíça. Ou seja, eu cheguei como um imigrante, sem papel, sem nada, então sem permissão, sem perspectiva nenhuma de conseguir vingar nesse país. Mas eu vi uma brecha e aí eu aproveitei dessa brecha para mostrar meus conhecimentos, dar resultado para os meus clientes. E aí eu fiquei bastante conhecido na cidade de Genebra e acabei recebendo convites para dar aula em algumas academias, mesmo eles sabendo que eu não tinha papel. Então, mesmo os donos correndo correndo um risco de pegar uma multa e eu receber uma carta de expulsão, a gente foi levando, e graças a Deus nunca tivemos problemas. Ou seja, você chegou, não esperava grandes coisas da Suíça, chegou, conseguiu de alguma forma se entrosar ali na academia, pegar alguns clientes, sem passaporte, sem nada. E como você durou tanto tempo assim? Porque a galera, né? A galera geralmente fala que é impossível viver sem papel, que não sei o que, parará e parará. Como que aconteceu tudo isso na sua vida assim? Como que você, não só na Let's Go, né, mas em outras academias também, você entrou, você estava lá para fazer desenrolar o seu? Como tudo isso? Você não teve muitas dificuldades em relação a controle, essas paradas? Não tive dificuldade de dar aula dentro da academia, porque quando eu cheguei na Suíça, as coisas aconteceram muito rápido. Eu postei uma foto junto com a minha esposa, com a neve caindo, e a comunidade brasileira é muito forte aqui na Suíça, né? Em toda a Suíça. Então teve gente que entrou em contato comigo, pedindo para gravar vídeo ou para eu prescrever treino. E as coisas começaram a andar de uma forma que eu não esperava. Então, da mesma forma que eu trabalhava no Brasil, eu comecei a trabalhar na Suíça. Só que eu percebi que se eu começasse a dar aula dentro das academias, que são redes de academia, como Let's Go, Non-Stop e a outra esqueci, que é aquela vermelha, que custa R$ 69,90. Eu conheço Neon?
Actives. Active Fitness. Active Fitness. Então eu percebi que eu não ia durar muito tempo, tanto fisicamente ou mentalmente, se eu tivesse que treinar junto com todos os meus clientes em cada academia diferente. Uhum. Senão, eu sei que as pessoas, os managers, os outros coaches, ia perceber que eu estava dando aula, que aquilo ali eu estava infringindo a lei, entendeu? Eu estava ali atuando de uma forma ilegal. Eu percebi que eu não ia aguentar treinar com todo mundo, porque querendo ou não, tô fazendo só o migué, Uhum. tu cansa, Sim. tu cansa. Então, o que eu percebi? Como eu já estava com uma clientela grande, eu conheci alguns brasileiros que são donos de academia na cidade de Genebra. E falando com eles, eles falaram, não, tu pode alugar aqui o espaço, tu precisa de qual horário e de quantas horas? Eu falei, eu só preciso de 1 hora. E aí eles falaram, ó, você paga uma taxa, essa taxa é tanto, eu paguei a taxa, e você dá aula e fica tranquilo. Uhum. Se acontecer alguma coisa, é contigo. Tu Uhum. sabe dos teus status, né? Sim. Tu sabe do que pode acontecer. E eu também sei do que pode acontecer aqui. Mas, né? Sim. Querendo ou não, ele meio que te ajudou a te dar uma oportunidade para continuar ali. Sim, e cara, para mim foi muito fácil alugar, arrendar espaços na cidade de Genebra para eu dar aula. Exato. Entendeu? Foi muito fácil, mas eu posso dizer que Deus foi me dando sabedoria e foi me guiando para as academias certas. Sim. Porque todas elas me receberam de braço aberto, mesmo sabendo que eu não falava francês, mesmo sem falar o francês, a minha comunidade ela era brasileira e portuguesa, entendeu? Eu atingi esse público, eu percebi que tinha muito, então era eles que eu estava buscando trazer para o meu curso, né, que é o Cross Training para mulheres. Até porque de começo, como você tinha já recém-chegado, não tinha francês ainda, foi até bom conquistar esse público aqui de língua portuguesa. Sim. E no decorrer do tempo, o dono da academia falou, Drake, é o seguinte, você tá bombando, tem muitos clientes, mas esses clientes, os brasileiros, os portugueses, eles trabalham muito. E eles vão dar sempre preferência pro trabalho deles, então é muito rotativo. Sim. Estude o francês, que a partir do momento que você estudar o francês, a sua hora vai até dobrar. Por quê? Porque o poder aquisitivo daquela pessoa que tem cidadania europeia e tem uma profissão é outro. Então você pode cobrar um pouquinho mais, mas você só vai começar a ganhar mais ou ter mais oportunidade a partir do momento que você começar a falar o francês. Então, aquilo ficou no meu subconsciente e eu comecei a estudar o francês. Estudar numa escola? Não, eu não tinha tempo. Eu pegava o meu celular, passava o ônibus ou no supermercado, batia uma foto, deixava aquela foto no meu celular. Quando eu chegava em casa ou estava fazendo algum trajeto, eu ia lá no Google Tradutor e traduzia aquela frase e eu tentava aprender. Sim. E para dentro da academia, é claro que eu sempre escrevia alguma coisa e tentava reproduzir falando. E quando eu errava, aquela pessoa que só... O suíço ia lá, ó, não é assim que se fala. Mas eu entendi o que tu quis falar, mas é dessa forma. Então, as pessoas nas ruas, no supermercado, dentro da academia, elas foram me ensinando o francês. Sim, mas eu tive interesse de aprender, eu não fiquei tem bloqueado. Exatamente, é aquilo, tem que ter o interesse para fluir as coisas. Então, para você entender que o idioma é a base, você entendeu que se ele tivesse permanecido ali no público brasileiro e português, ele estaria limitado em questão a ganhos? E que outras profissões, geralmente uma ganha mais que a outra, tudo vai depender da profissão de cada pessoa? Então, é aquilo, se você não fala o francês, você não arruma trabalho, você perde o salário também, e perde o emprego, e as suas oportunidades é bem menor, entendeu? Então, foi o que ele falou também, ele não tinha tempo de fazer escola, tá? Porque é complicado, quando você chega aqui para tentar uma nova vida, se você é uma pessoa que tem responsabilidade, tem que pagar as coisas e etc e tal, não dá para estudar, você tem que correr atrás do trabalho, você tem que trabalhar, porque a reserva vai acabar, entendeu? E você tem que repor. Então, o francês é a base de tudo, é a liberdade para você sair, conseguir emprego e também ganhar um pouquinho a mais, se for o caso. Mano, para você foi um tanto quanto diferente, porque eu conheço pessoas aqui que chega e fica, por exemplo, quase 1 ano sem trabalho. Então, para você o negócio foi diferente. Você chegou já e conseguiu engatilhar. Fala pra galera qual foi o ponto positivo disso e o ponto negativo depois. Ok, muito boa essa pergunta. O ponto positivo disso é que eu me senti trabalhando como se eu estivesse trabalhando no Brasil. Porque meu público era português, meu público era de brasileiro. Eu já cheguei
praticamente as pessoas me pagando para eu prestar um tipo de serviço, que era prescrever o treino, e comecei a trabalhar nas academias. Ou seja, esse é o ponto positivo, que eu me senti muito, mas muito bem acolhido por todos. Eu posso dizer que a parte negativa de tudo isso é que eu fiquei numa bolha, Sim. aonde essa bolha eu dava aula, conhecia a cidade, voltava para minha casa, fui ganhando muito dinheiro, fui comprando muitas coisas que eu queria, e eu não percebi o quão é verdadeiro a, a forma de migrar. Sim. Eu fiquei à mercê da falta de conhecimento de como é emigrar verdadeiramente. Sim. Eu não fiz nenhum tipo de outra profissão, como lavar prato, limpeza, mudança, não fiz nada disso, tá? Não fiquei procurando trabalho, me sentindo pressionado porque o meu dinheiro que eu trouxe do Brasil estava acabando. Eu não senti isso. Então, eu percebi que eu não fui aquele imigrante raiz, aquele cara que chega, não conhece ninguém ou conhece alguém, mas aquele alguém fala assim, ó, cara, vou te dar aqui uma semana, procura trabalho, procura um lugar para te ficar. Então eu não senti essa pressão. Sim. Eu não senti na pele o que é você sair do Brasil e ir para outro país onde você desconhece as pessoas, desconhece o idioma. Eu não senti na pele o que é acordar de manhã e tentar conversar com as pessoas, procurar emprego. Eu não senti nada disso. Então eu fiquei numa bolha que parecia que eu estava lá em Manaus ou em São Paulo, trabalhando normalmente. Então Sim. eu sei que a vida do imigrante não é essa. Sim. Eu fui uma rara exceção. Sim. Foi bom por um lado, galera, para vocês entenderem, foi bom que ele chegou com trabalho, já ganhando seu dinheiro, ganhando em franco suíço, porém, depois, ele viu que ele estava numa bolha. Complicado isso depois para você, não foi? Foi complicado porque veio a pandemia. Veio a pandemia, exatamente. E com a pandemia, as academias que eu dava aula fecharam. Fechou. A gente foi proibido de dar aula. E eu, como não tinha papel, tinha medo de sair na rua e ser controlado. Então foi nessa época. Você teria que se mexer de esquerda a direita para conseguir uma outra coisa, porque já a academia já não estava pegando e tal. Sim. Então explica para a galera essa questão aí. Então o que acontece? Com a pandemia, antes da pandemia, estava ganhando muito dinheiro, muitos alunos. Você pode falar em questão de valores? Quanto você chegou a ganhar aqui para a galera ter uma ideia lá? Cheguei a ganhar de 6 a 7 mil francos suíços. 6 a 7 mil francos suíços, personal trainer ali. Eu tinha no meu grupo coletivo, eu lembro que por aula, assim, tipo na aula da manhã, tinha de 22 pessoas a 32 pessoas naquele mesmo instante treinando comigo. Só que, digamos lá, vamos colocar 30 pessoas e cada pessoa estava me pagando 150 francos suíços para treinar 3 vezes na semana. Aí você pega aí 30 pessoas vezes 150, tá? Sim. E eu tinha mais 14 alunos privê, ou seja, eu dava aula privada para essas pessoas. Claro que não era todo dia, entendeu? Era dias alternados. Sim. Então é uma base que eu tenho para passar para você. Não vou conseguir fazer o cálculo agora. Não, mas já deu para ter uma grande ideia, eu acredito, tá? Então, porque como personal trainer, eu fazia um pacote de 12 aulas, ou seja, 3 vezes na semana, 12 aulas, né? 3 vezes na semana, eu fechava por 700 francos suíços esse pacote de aula. Sim. Entendeu? Entendi. Só que eu pagava uma taxa de 500 para academia, digamos assim. Uhum. Então, só um aluno meu já pagava a taxa da academia e todo o restante era meu. Exato. Entendeu? Então, tudo isso em 2 anos, quando chegou a pandemia, se eu não me engano, no final de 2020 ou 2021, a gente foi proibido de dar aula. No decorrer do que vinha acontecendo, o patrão reuniu a gente e falou que talvez entregasse o ponto, porque não era cabível ele ficar pagando o aluguel, sendo que a gente não podia trabalhar. E a gente mesmo assim ainda foi trabalhar escondido na academia e denunciaram. Então a gente tentou fazer isso 2 vezes porque a gente queria garantir o pão de cada dia. Exatamente. E acabou que denunciaram e aí meu patrão falou assim, cara, não dá. Então a gente vai esperar o governo falar se vão flexibilizar um pouco mais para as pessoas trabalhar ou se eles vão fechar mais o cerco. Sim. E acabou que eles fecharam mais o cerco. Entendi. E aí ele falou, agora eu entrego o ponto. Isso foi dezembro de 2021, se eu não me engano. A gente entrega o ponto e não dá mais. Fui para outra academia trabalhar. No mesmo bairro. Não, era do outro lado do lago. A academia também fechou. Então eu fiquei sem emprego, sem aluno. Os alunos ficaram sem trabalho. Só que o problema é, a condição de ilegal, ou seja,
sem papel, porque nem no processo eu estava naquela Isso época. tudo sem papel. Sem papel. Sem papel. Salário de 6, 7 mil francos sem papel, tudo sem papel, até aqui, certo, Sem galera? papel, sem papel. E aí eu percebi que as pessoas que têm papel, que é o permis de séjour, conseguem um contrato de trabalho, a empresa pede o permis de séjour, ou seja, ela tem permissão para morar e trabalhar. Essas pessoas, elas estavam ganhando do chômage, que é o nosso seguro-desemprego, de 70% a 80% do seu salário. Do seu salário, sim. E aí eu vendo isso de perto, eu falei, cara, e eu? Não estou ganhando nem um franco suíço, porque eu não tenho direito a nada. Não tem direito a nada. Então isso mexeu comigo. Eu falei, cara, o que eu estava ganhando num mês, que era, vamos lá, 5 mil, agora eu não estou ganhando nem 100, porque eu não estou podendo trabalhar e o governo não me oferece nenhum benefício por eu estar à sombra. Então aí eu comecei a me mexer e percebi que eu era um imigrante naquele momento. Sim. Eu falei, aí foi que a bolha estourou. A bolha estourou. Então naquele momento eu falei, cara, como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Então, mesmo naquela época, Felipe, eu não fiz nada de diferente. Eu não fui para rua, quer dizer, eu nem podia ir, né? Mas quando as coisas voltaram ao normal, eu voltei a dar aula, eu voltei a fazer o que eu sempre fiz. Mas naquela época que a gente não podia dar aula, eu criei um curso online. Com meus próprios alunos, aonde eu abria a câmera, eu não sei qual era o aplicativo que eu usava, mas ficava todo mundo. Sim, o Zoom? O Zoom. O Zoom, sim. Era o Zoom. Ficava todos os alunos na sua casa, na sua varanda, treinando comigo ao vivo. Eu estava dando aula de casa e eles estavam treinando comigo, fazia todos os movimentos que eu fazia dentro da minha casa. Cara, aquilo ali para mim foi um máximo. Eu falei, cara, eu quero viver dessa forma, porque eu posso viver em qualquer país, em qualquer lugar, tranquilo, dentro da minha casa dando aula e as pessoas treinando também, entendeu? Então eu consegui me desenrolar mesmo morando em outro país, né? E mesmo sem poder trabalhar, eu consegui. Mas eu percebi que a maioria dos imigrantes que vêm para cá sem o francês, sem o inglês, sem o papel, estava desesperado. Sim. Desesperado, porque não podia trabalhar nem nada. Então o que eu fiz? Né? Comecei a ter uma ótica diferente do que é imigrar para outro país. Sim. E fala para a galera em relação ao idioma. O que você aconselha referente ao idioma? Fala da sua experiência, os problemas que você teve de idioma. Ok. No começo. Gente, como eu falei no começo, a Suíça me escolheu, não, eu não escolhi a Suíça, porque se eu fosse parar para planejar para qual país eu iria emigrar, eu ia ficar à deriva, eu não ia saber qual país. Sim. Então eu vim para a Suíça e eu já era um pouco forte nas redes sociais devido ser atleta e devido estar em São Paulo com pessoas famosas do meio. E quando eu tirei essa foto, algumas pessoas brasileiras me convidaram para dar aula ou fazer preparação física de alguns professores de jiu-jitsu para se preparar para o Mundial de Jiu-Jitsu. E quando eu ia para as academias, tinha os alunos desses professores. E alguns deles eram suíços e se interessaram pelo meu trabalho, porque viram lá os stories do professor, aí tiveram interesse de ir lá no meu Instagram ver quem eu era, viram que eu dava aula para atletas, que eu dava resultado para muita gente, que eu tinha alguns atletas campeões e se interessaram pelo meu trabalho, só que suíços. E me contrataram pelo WhatsApp, beleza, desenrolava. Mas na hora que eles me contratavam e a gente estava dentro da academia, eu fazia a mímica, o movimento do exercício, eles reproduziam o exercício. Só que quando eles queriam entrar numa conversação comigo, perguntando sobre o exercício ou o que eles estavam sentindo perante o exercício, eu não conseguia falar com os caras. Então eu tinha que pegar meu celular e colocar no tradutor, na maioria das vezes. Só que colocar no tradutor e escrever em português não é a mesma coisa em francês, saía tudo... só aí já vai uns 3 minutos, mais a correção, que o negócio não vai falar o que você quer. E aí, aquilo ali me deixava muito apreensivo. E eles falavam, calma, fica tranquilo e tal. Então aquilo ali, Felipe, não era só um cliente que eu tinha que só falava francês, eram 3. Só que eles se tornaram meus amigos, entendeu? Porque a gente saía juntos. Só que dentro da academia tinha outras pessoas, outros coaches. E quando eles me faziam pergunta, aquilo me incomodava muito. E naquela época eu não sabia aonde morar ainda. Eu estava dando aula em Rolle, que era entre Lausanne e Genebra. E eu estava na casa de algumas pessoas ali. Eu fiquei ali em Carrouge, em Genebra, num quartinho, e não sabia se eu ia ficar em Genebra ou Lausanne.
E eles eram ali entre Genebra e Lausanne, né? O que aconteceu? Aquilo me incomodou de uma certa forma, por eu não conseguir me comunicar com eles e com outras pessoas também dentro da academia. E eu acabei me afastando dessas pessoas. Pessoas boas, pessoas Que paga bem. que pagam bem, que poderiam me levar para outro patamar, né? Que poderiam me abrir outras portas. Eu acabei me afastando dessas pessoas por me sentir pressionado, por me sentir incapaz de entrar numa conversação com eles. Então, eu estava falando para o Felipe ontem que eu me arrependo de ter feito isso, porque eu poderia ter aprendido francês muito mais rapidamente convivendo com aquelas pessoas. Convivendo com aquelas pessoas, Só exatamente. que eu não tinha um mentor, não tinha alguém para me falar que isso é normal, que isso é com o tempo. Não tinha ninguém, que aquilo ali poderia ser uma escola para A mim. sua mente, ela te levou mais para fuga, né? Para escape de fuga. Sim. Então, é isso que é importante você saber, que você vai perder não só o salário, mas talvez oportunidade de fazer network, etc e tal. Então, essa experiência que ele teve, ele meio que se afastou um momento do suíço ou das pessoas que falam francês, justamente por um bloqueio, às vezes, que ele tinha na época, de medo. Sim. Então, ele deixou de ganhar, deixou possivelmente, a gente não sabe, mas oportunidades, entende? Então, o francês, eu bato nessa tecla. Em todo lugar você vai ver eu falando francês. Estuda o básico antes de vir, não deixa para estudar aqui. Para ir na escola, o OG, alguma coisa assim, para estudar um pouco? Tinha. Na realidade, eu até cheguei aí numa igreja lá no Paqui. No Paqui, sim, conheço lá. Que eles davam aula, só que, cara, o imigrante, quando ele não tem as informações corretas, Sim. ele tem medo de tudo. Uhum. Até eu mesmo sentia medo. O que acontece, gente? Essa igreja só tinha refugiado e só tinha imigrante legal. E aí eu pensei, eu falei, cara, o que eu vou fazer nesse lugar, sendo que eu estou ilegal, sendo que eu sei que a polícia e a população sabe que todo mundo aqui está ilegal. Ou seja, se a polícia bater aqui, pedir passaporte ou identificação de todo mundo, ele vai pegar todo mundo e vai se cortar. É o medo da galera. Por exemplo, aquilo é uma coisa para ajudar a galera. Eu já sei daquele lugar ali que eu morava ali do lado, então eu via muita gente ali. E é disso que a galera tem medo. Tipo, eu tô lá, a polícia vai chegar lá. Então, são coisas às vezes que tá na sua cabeça, o que a galera te fala, que fica. Sim. Que fica e aquilo te dá um medo. Então, eu tinha esse medo. Eu percebia que a galera ia lá, ia mais para comer, pô. Sim, ele serve comida lá também, ele ajuda a galera, né? Eu lembro que eu chegava lá para estudar, a galera tava se esbaldando na comida, no café da manhã. E eu também ia no mesmo ritmo. Logo eu que gosto de pão, meu amigo, o croissant, eu já ia para comer também. E na hora que a gente sentava para estudar, tudo era em francês. Então eu ficava lá olhando, sem entender nada. Eu falei, cara, como é que eu vou aprender o francês se a mulher não fala uma palavra em francês e traduz em português? Ela só fala em francês. Eu falei, como que eu vou aprender? E aí, para me desanimar mais ainda, ela olhou para mim, nesse dia a professora, perguntou quem eu era, não entendia em francês. Aí eu tinha um pessoal lá que é da África, que fala português, que fala também um pouco de francês. E aí tá perguntando o teu nome. E aí perguntou. Mano, aquilo ali pra mim foi a gota d'água. Eu falei, puta, que vergonha, todo mundo olhando pra mim, eu não conseguia falar nada. E o que eu fiz? Não voltei mais. Não voltou mais. Não voltei mais. Eu acho que até voltei umas 2 vezes, só que aí eu tive essa linha de raciocínio. Falei, cara, o que eu tô fazendo num lugar que só tem refugiado, que só tem pessoas ilegais? Se eu não quero problema com a polícia, eu não tenho que estar aqui. Sim. Entendeu? Assim, igual nesse caso, não tem problema nenhum, até porque, né, Genebra é formado por imigrantes, aqui tem muitas associações que ajudam essas pessoas e tal, mas literalmente, no começo, naquela época fazia sentido esse medo e tal, mas é normal, geralmente a polícia não vai baixar lá e pegar todo mundo. Eu nunca ouvi falar. Então, assim, tudo vai depender e o medo fez parte naquela época, Sim. né? Drake, explica ali pra galera, você não mora atualmente em Genebra mais. Não moro. Fala pra galera lá onde que você mora, onde você tá atualmente. Tô morando na Algarve, na Praia da Rocha. Em Portugal. Sim. Então você passou 4 anos aqui na Suíça. Aproximadamente 4 anos. 4 menos 2, né? Que pandemia não valeu. Certo, entendi. E todo esse tempo na ilegalidade, Sim. tentando a vida. Na realidade, eu comecei a explorar mais o sistema suíço e eu posso dizer que eu não fiquei tão na ilegalidade porque eu fui controlado algumas vezes, se duvidar umas 3, 4 vezes. Só que quando eu fui controlado a primeira vez,
eu conheci muita gente dando aula, muita Sim. gente importante, Sim, muita sim. gente E aqui você tá em contato com essas pessoas. tava. E com muita gente importante dentro do trem, você vai fazer trabalho na casa de alguém. Outro dia eu fui fazer a limpeza de um vidro na casa de um suíço, tava limpando um vidro e tal, ele falou, olha aquele cara lá, ele era o ex-prefeito aqui da comuna. O cara lá na varanda dele com a mulher, limpando lá o negócio. Uhum. Legal. Isso é bacana aqui, porque você vê a galera, assim, gente importante fazendo coisa que você fala, pô, bacana. Conhecendo mais sobre o sistema suíço, uma pessoa que eu dava aula, ela fez um contrato de trabalho para mim, já que as academias não conseguiam me dar esse contrato de trabalho por ser empresa. Essa pessoa, ela tinha um permis C, se eu não me engano, na época. E somente com o permis C, ela fez um contrato pelo cheque serviço. Cheque serviço aqui. Cheque serviço, aonde eu era o jardineiro e cuidava da limpeza da casa dela. E ela estipulou um salário lá para mim, onde eu conseguia desse salário pagar imposto. E aí ela fez esse contrato, eu lembro até hoje que a gente fez lá no McDonald's de Pompalé. Uhum. E eu preenchendo lá os formulários, a gente atravessou a rua e colocou numa caixinha amarela, que era do correio. Poste, na poste, eu falei assim, só isso? Ela falou, só isso. Demorou 2 semanas, o que acontece? Me chegou o AVS, o contrato. Sim. O AVS, cara, que é o CPF daqui praticamente, né? O AVS é o número que você é contribuinte do Sim. imposto e etc e tal. É como se fosse a Segurança Social de Portugal. Exato. Tá? Então, eu já tinha um contrato de trabalho e já tinha um AVS. Com o AVS, com o meu contrato de trabalho, eu fui me sindicalizar no UNIA1, tá? Ou seja, eu já tinha ali uma proteção do Sindicato dos Trabalhadores. Sim, sim. Entendeu? Que é muito importante aqui Sim. na cidade de Genebra. Não só em Genebra, como na Suíça toda. Sim. E depois disso, eu procurei um assistente social e fiz uma assurance, que é o Sim. plano de saúde. Eu não tinha nada disso durante 2 anos, eu acho. Sim. Então, eu já tinha... E fora o abonamento. Uhum. Ou seja, abonamento de ônibus tem a minha foto. Sim. Eu consigo me identificar com aquilo. Sim. Plano de saúde, AVS, contrato de trabalho, eu estava cotizando, pagando imposto para o governo. Sim. Então, das vezes que eu fui controlado, a polícia chegava, bonjour, bonjour, você está indo para onde? Aí eu falei, tal lugar, peça de identidade, por favor. O que eu fazia? Eu pegava o meu passaporte e esses documentos que eu tinha e mostrava para a polícia. A polícia olhava para aquilo ali, via que eu tinha algumas capacidades, que eu estava me capacitando no sistema suíço, e eles falavam, o seu patrão fez a demanda de permis? Eu falava, sim, ele fez, estou esperando chegar. Só que era mentira, gente, porque eu sabia que ele não podia fazer a demanda de permis, porque pela lei eu não posso conseguir o permis somente trabalhando como na limpeza ou como jardineiro. Por quê? Porque eu sou latino. Então, pela lei, a lei não te dá isso. Eu posso me capacitar e talvez tentar ganhar o permis de séjour após 5 anos de Suíça. Se eu estiver ali contribuindo com o governo e ter um contrato AVS, plano de saúde, essas coisas, eu tenho a possibilidade de conseguir uma permissão para morar e trabalhar. Aí sim, seria o divisor de água na minha vida. Só que Drake sempre procurando informação, né? Eu sempre, das vezes que eu fui controlado, eu sempre menti. Na verdade, eu omiti, dizendo que o meu patrão tinha feito a demanda de permis. Mas, cara, até quando eu ia durar fazendo esse tipo de... acontecendo esse tipo de situação? Até quando? Então, depois que meu filho nasceu, eu sempre viajei muito pela Suíça. E a gente sabe que na Suíça alemã existe maiores controles. E um dos controles que eu recebi me levaram para a salinha. Então eu pensei, cara, eu não quero isso para o meu filho e nem para minha esposa. Meu filho nasceu aqui, hein, gente? Só teve direito a um registro de nascimento em francês dizendo que ele nasceu aqui. Então, depois que eu vi tudo isso acontecer, mas faltava pouco, assim, Não faltava pouco. Ele tinha que ter uma certa idade para entrar na escola. Quando ele entrasse na escola... Aí com... Sim. Aí, entendeu? Só que aí eu fui fazer a soma, eu ia estar com 7 anos de Suíça, ilegal, sendo que eu estava ganhando... Para depois entrar tentar. com o pedido. Pera aí, você não deve estar entendendo nada. Como que porque a galera confunde tudo. Como que uma pessoa ilegal pode ter um registro de AVS e contribuir com imposto? Você precisa entender que a galera não consegue entender que uma pessoa na ilegalidade, igual ele teve, e também teve um contrato de trabalho e número de AVS. Isso não significa a sua permissão, não significa o permit de séjour, ok? Então isso a galera faz muita confusão. Eu recebo muita mensagem, então
fulano vai fazer um contrato para mim e eu já vou pedir a minha permissão, ou senão eu já vou pegar automaticamente. Vai pegar uma carta de expulsão. Exatamente, porque se você tivesse, depois que ela fez o contrato com você tudo certinho, se você tivesse, você pode solicitar, porém eles vão recusar. Sim, sei disso. Por exemplo, por que a gente sabe que a Suíça vai recusar o seu pedido? Porque se você fizer isso em menos de um ano, que já foi o caso de muita gente, eu conheço pessoas que já arrumou lá uma pessoa, fez o contrato, o número de AVS e tal, não esperou nem um ano e entrou com um pedido de permissão. A Suíça recusou. Você tem que ter um bom tempo. Você tem que contribuir com a Suíça muito mais tempo. A Suíça veio lá e fala, pô, tudo bem, tem AVS e tal, contribuiu só um ano, entendeu? Então, a probabilidade de você ir em pouco tempo fazer a demanda vai te dar uma carta de expulsão. Sim. Já aconteceu muitas vezes. E os donos da academia que eu trabalhei, Felipe, Sim. Eles têm advogado como alunos, eles têm contabilista da empresa deles. Eu sentei com vários advogados, vários contabilistas, eles me mostravam na lei que, pela lei, eu, latino brasileiro, não podia fazer a demanda de permissão, mesmo tendo um número de AVS, mesmo tendo contrato. Aí você está se perguntando, pô, se não pode fazer a demanda de permissão, por que tem essa brecha ainda para você ter um contrato, ter o AVS e conseguir fazer algumas coisas na Suíça? Gente, não consigo responder isso, tá fora do meu conhecimento. E o contabilista, ele tentou me explicar, mas é tão complexo que ele fica até difícil de entender. Sim. Eu só entendi que não podia e aquilo ali para mim me bastava. Eu falei, vou continuar a minha caminhada. Só que depois que meu filho nasceu, eu falei, cara, não é para mim. Então, eu prefiro ir para outro país, aonde tem acordo bilateral com o Brasil e eu consiga chegar a uma cidadania. Porque a cidadania, você não vai perder. Ela vai abrir as portas do mundo para você. Exatamente. Então, o Drake não vive mais aqui em Genebra, foi aqui em Genebra mesmo, Sim. que você morou. Drake vive em Portugal e ele acabou de explicar um motivo por que ele foi para lá. Sim. Correto? A pandemia me ensinou, hein, gente? A pandemia ensinou, acredito que todo mundo, né, mano? Deu para aprender muita coisa com a pandemia. Sim. Inclusive, as pessoas que mais ganhou dinheiro aqui na Suíça na pandemia foram os entregadores. Ganhou muita grana na pandemia. Então, essa é a história do Drake, para você entender que ele não mora mais aqui em Genebra e que ele está em Portugal, e ele acabou de falar no ponto de vista dele, o que ele achou melhor para a vida e para a família dele. Certo? Um adendo, não moro na Suíça, mas ano passado eu estava na Suíça, passei 3 meses, e agora eu vou passar mais 3 meses, ou seja, estou em Portugal, mas com o pé sempre aqui. Exatamente, assim, é tudo muito perto, né? Avião e tal, a passagem também que não é caro. Geralmente eu vejo passagem a 39 contos na EasyJet. Sim. Beleza, então entendido isso, tá? Qual que é a diferença entre Portugal e Suíça? O que você sentiu aí? Ih, cara, é complicado falar. Me perdoe os portugueses, mas eu sei que a comunidade portuguesa aqui, se duvidar, é a segunda ou a terceira maior só na Suíça, ou seja, os próprios portugueses estão aqui. Estão saindo de lá para cá. Aqui tem muito português. Tem muito português. Então teve uma época que rolou um boato aí que a língua mais falada aqui, depois de francês, era português, porque existe muito português aqui. Tá? Brasileiro também, para todo lugar onde você vai, em Genebra você encontra brasileiro. Na época eu ganhei um bom dinheiro, mas com a pandemia o meu dinheiro se foi embora. Eu acabei até devendo pessoas aqui, hein? Só pra te ter ideia, mano. Como eu não ganhava mais nada, algumas pessoas me ajudaram emprestando dinheiro. Olha como às vezes você tá lá no topo e depois tá lá no Saara. Sim. Então, acabei emprestando dinheiro de alguns alunos, de alguns amigos aqui, para poder pagar meu apartamento, porque eu fui subindo de nível. E aí teve um momento que eu estava pagando já 2.000 francos suíços num apartamento. Sim. E quando você não tem mais recursos, como é que vai fazer? Vai para a rua? Então, o meu recurso foi falar com alguns amigos, alguns clientes, eles me ajudaram emprestando dinheiro, até eu me reerguer, porque eles sabiam que eu tinha muito cliente, que quando tudo voltasse ao normal, eu poderia voltar a ter mais recursos, como eu tinha antes. Sim. Então, por isso que eu falo que a pandemia me ensinou e fez com que eu procurasse minhas melhorias. Então, o ponto positivo e negativo foi que eu saí de um país de primeiro mundo e fui para um país onde não tem muitos recursos tecnológicos, não tem uma segurança tão forte como tem aqui na Suíça. Eu não me sinto tão tranquilo lá. E o transporte público da região que eu moro
também não tem nada a ver com o transporte público daqui, entendeu? Então, o que eu posso falar é que eu estava num país quase perfeito, com uma natureza impecável, linda. Portugal tem uma natureza também muito bonita, mas tem uma diferença bem grande é outro país, né? De Portugal para a Suíça. Mas quando a gente se fala de transporte público, ponto para a Suíça. Quando a gente fala da saúde, ponto para a Suíça. Quando a gente fala de salário, 10 mil pontos para a Suíça, entendeu? Educação, ponto para a Suíça. Tecnologia nos terminais rodoviários, nos órgãos públicos, nas escolas. Cara, aqui tá... Até porque a Suíça, ela é muito, mas muito bem vista com as suas tecnologias, com as coisas, relógio, qualidade de vida e nossa. etc e tal. Então, o baque que eu tive lá também é sobre o barulho, cara. Aqui, 10 horas da noite, tá silêncio, as pessoas respeitam. Lá na região que eu moro, não tem respeito nenhum. Então, infelizmente, gente, olhando aqui para vocês, brasileiros, entendeu? Na minha opinião, estão levando o Brasil para Portugal. Eu moro numa cidade de praia e eu achei que eu estava morando muito bem, Felipe. Assim, o apartamento que eu moro, ele tem vista mar. Sim. É vista mar. Todo dia, meu filhinho de 3 anos e minha esposa estão na praia. Todos os dias. Mas, cara, é uma bagunça tão grande ali naquela região que eu moro. E os brasileiros que eu conheci através de pessoas, não conheci pessoalmente, mas da pessoa falar que dali é brasileiro. Sim. O que acontece? Por que a gente identifica como brasileiro? O cara pegou metade do carro dele e colocou paredão de som. Ou seja, ele anda no carro dele na rua, dum, dum. Infelizmente o brasileiro, entendeu? Eu tô falando de brasileiro especificamente porque eu sei que é brasileiro, eu moro lá. Sim. Ele pega a moto dele e sai no grau. Cara, europeu não faz isso. Ou se faz, entendeu? Sei Tá lá, no circuito, tá em um lugar controlado, né? se faz, eu não conheço europeu que faz isso. Mas se os portugueses também gostam disso, com certeza ali eles têm vínculo com outras etnias e vai se misturando as culturas, entendeu? Só que, cara, na Suíça eu tinha paz em relação a isso. Eu dormia tranquilo, entendeu? Tranquilo. Problema, Felipe, é que eu moro próximo da praia e é uma rua sem saída. Os jovens saem tudo na porrada, tudo bêbado. Vou falar uma coisa para vocês, gente. Uma vez da minha varanda, 5 horas da manhã, quando a festa acaba às 4 lá. 5 horas da manhã, esse cara que faz dum-dum, tinha 3 meninas brasileiras. E elas dançando até embaixo, rebolando até embaixo, pedindo para os caras aumentar o som. Sabe o que eu fiz? Gravei e fui lá na polícia. A polícia olhou para mim e falou assim: a gente não pode fazer nada. A única coisa que a gente pode fazer é que quando eles estiverem lá perturbando, você liga para a polícia. E aí a gente vai lá e pede para eles ir embora. Cara, aquilo ali me doeu tanto, velho. Me doeu tanto. Eu falei, cara, tô perdido aqui então. Então, eu fui pra praia. Eu moro na frente da praia praticamente. Mas eu não curto praia. A minha esposa e filho que curte praia. Mas eu fui. Falei assim, ó, tu vai viajar, vai passar um tempo fora, vamos pra praia. Tá bom, fui. Cheguei lá na praia. Os caras de Juliette. Aquela caixa de som JBL. Com o som comendo solto. Umas músicas lá depravadas. E o cara fumando lá, se achando assim sei lá, mano, o rei da cocada preta. E eu olhava para aquilo, eu olhava pro lado, eu falei, cara, isso tá muito bagunçado. Então, gente, a qualidade de vida que a Suíça oferece é uma, Portugal te oferece outra. Eu tenho certeza que tem cidades em Portugal tranquila, pacata, sossegada, assim mais afastada dos grandes centros. Eu sei que existe, entendeu? Eu sei que existe. Mas eu escolhi, digamos, na minha pesquisa, a melhor zona, o Algarve, mais transporte lá embaixo. Atendimento ao cliente, eu conheci uma brasileira que mora há 20 anos na América. E ela foi atrás de investir no ramo imobiliário, comprar casas. E ela olhou para mim e falou assim, Drake, é normal aqui em Portugal? Todo mundo que você vai falar, quê? Ela falou que se assustava a todo momento quando recebia uma resposta. Eu falei, cara, isso é normal, isso é normal, isso é normal. Então tem uma diferença muito grande, sabe, entre Suíça e Portugal. Sim. Eu posso falar em quase todos os quesitos. A única coisa que eu posso afirmar é que os dois países
têm belezas diferentes e são maravilhosas a beleza dos dois países. O que é ruim mesmo é a diferença de governar. Sim. Portugal está uma bagunça com a quantidade de imigrantes que entrou. Mas eu estou feliz de estar lá, entre aspas. Eu estou feliz porque hoje eu posso entrar e sair da Suíça, eu posso entrar e sair da Espanha, ou de qualquer país do espaço Schengen, e posso voltar para o meu Brasil a hora que eu quiser. Quando eu estava na Suíça, eu não podia, eu tinha medo. Presta atenção, muita gente vai falar, você saiu de um país de primeiro mundo, que não sei o que, você andou para trás, você foi para Portugal, na Suíça você tinha um dos melhores salários. Por que que você foi para Portugal? Por que que você andou para trás? Na verdade, você não andou para trás, foi uma estratégia. É estratégia. E tem algo por trás, Sim. tá? Então, justamente pelo acordo, tá? E que lá, em menos tempo... 9 meses eu peguei minha residência, 9 meses. Em que aqui, igual ele falou, se você prestar atenção no vídeo, iria demorar 7 anos. 7 anos, contando com o tempo que eu já tinha aqui, 7 anos. Porque eu tinha que esperar meu filho entrar na escola para fazer a demanda de permissão. Exatamente. Entrar na escola e ter os 5 anos completos. Aí, só que até ele entrar na escola ia bater 7, 8 anos. É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo para ficar ilegal no país. Então, ele usou a cabeça, pensou e tomou atitude e foi para Portugal. Mas tô aqui. E tá aqui. E pode vir para cá a hora que ele quiser. E tô aqui. Então, maravilha. Maravilha. Tem muita gente que fala, mas eu vou ficar em Portugal, que não sei o que, Portugal não tem salário bom, o arrendamento tá lá em cima, não tem casa para morar. Usa a sua cabeça. Quando eu fui para Portugal, eu escolhi Portugal. Eu falei que a Suíça me escolheu, mas Portugal eu escolhi para entender como que funciona o sistema português. Então eu escolhi Portugal para viver sabendo, né, de quanto era o salário mínimo lá, sabendo da diferença de quanto eu ganhava aqui e de quanto eu poderia ganhar lá. Então eu arranjei meios aonde eu pudesse trabalhar através do meu celular, mesmo, né, tendo recursos saindo daqui para lá. Ou seja, eu tenho bastante alunos aqui. Então quando eu venho para cá é para ver meus alunos, para analisar, para prescrever um treino, para gravar para o meu canal. Então eu não saí da Suíça com uma mão na frente e outra atrás. Eu saí da Suíça por estratégia. Por estratégia. Sim. E hoje eu tô aqui. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, eu creio que Espanha, Portugal são países bons para você se documentar. E não quer dizer que quando você vai para Portugal, Felipe, você vai ganhar um salário mínimo. Depende da sua capacitação. Exatamente. Se você fala inglês em Portugal, você vai trabalhar em outras áreas. Quem vai ganhar 820 é aquela pessoa que ela vai para a linha de frente, vai pra lá, linha de frente, qualquer exatamente. coisa que aparecer. Exatamente. Então, tipo assim, Portugal tá difícil de se viver, Felipe? Tá muito difícil. O que você falou lá, o mercado imobiliário, ele tá super inflacionado. Uhum. Eu digo com todas as letras do mundo, Portugal hoje tá mais caro do que morar na Suíça. Tá? O que você consegue fazer em Portugal lá é comer bem. Uhum. Carne, meu amigo, eu como todos os dias. Aqui na Suíça eu já não comia todos os dias. Eu tinha que comprar lá na França. Entendeu? Então, só que quando se trata de arrendamento, cara, como que pode uma pessoa conseguir alugar um apartamento de 700, 800, apartamento não, tem um de 700, 800, até 1.000 euros, sendo que ele ganha menos de 1.000. Uhum. O que vai acontecer? Ele vai morar com outras pessoas. Uhum. Para poder sobrar alguma coisinha para ele. Então, é muito difícil se viver em Portugal quando você só pensa no salário mínimo, quando você só consegue realmente ganhar o salário mínimo. Uhum. É difícil, cara, para brasileiro, para português, para todo mundo que está em Portugal. Então, é muito difícil. É por isso que eu falo, se você pensa em sair do Brasil, aqui fora é de... Não só aqui fora, mas aqui acaba sendo de extrema importância você saber dominar mais que uma coisa. Se você chega a querendo fazer uma coisa, você vai encontrar dificuldade. Tá? Então você tem que ser versátil, né? Posso usar essa palavra assim, para fazer bastante coisas, entende? Quanto mais melhor. Tá? Porque, por exemplo, eu faço vários serviços, você que acompanha o canal aqui, você está cansado de ver os vídeos aí, dos trampos. Então uma coisa liga a outra. Eu já fui fazer um trabalho de marketing, que eu saí de lá com um trabalho de limpeza dos vidros. Fui fazer um trabalho de publicidade na internet para uma pessoa, saí de lá com limpeza do vidro. Aí uma vez eu fui limpar os vidros, ela falou que ela precisava limpar o chão, saí de lá. Então você pega um trabalho, você vê a oportunidade, a pessoa faz um comentário, eles falam, opa, eu sei fazer isso aí. Então você saber dominar mais que uma coisa é de grande importância.
e, consequentemente, vai te dar mais trabalho e etc e tal, você vai ganhar mais dinheiro. Não pode passar batido isso daí, tá? E, galera, eu acho que já deu pra gente conversar tudo aqui. Deixa nos comentários aí. Vou deixar também o link do canal do Drake aqui na descrição. Vai ter vídeo lá, né, no seu canal? Com certeza. Vou deixar também o Instagram aqui do Drake para vocês acompanharem o canal dele, o Instagram dele, certo? E eu vou ficando por aqui. Mano, brigadão. Tamo junto. Então, quero agradecer demais aqui por o Felipe ter me recebido na casa dele. Eu dormi na casa dele. Então, o cara me recebeu assim, de braços abertos. Uma pessoa que ele só conhecia pela internet, apesar de eu ter morado aqui. E ele estava morando na época aqui também, claro, né? Que tem mais tempo do que eu. A gente não se conheceu pessoalmente aqui. E a internet nos aproximou. Então, hoje ele me trouxe para dentro da casa dele. Assim como eu espero ele no Algarve, se Deus quiser. Ah, eu vou, hein? Para morar lá. E é isso, gente, entendeu? Um grande abraço a todos os inscritos do canal do Felipe Suíça 41 e aos próximos inscritos. E que muitos de vocês também possam migrar para o meu canal, né? E assistir meus conteúdos, assim como eu pedi para os meus inscritos migrar para o canal dele e assistir o conteúdo dele. Vai lá, que ele também tem muitos vídeos referentes à Suíça. Foi através de pesquisas no YouTube que eu conheci o Drake, que eu chamei ele, que a gente começou a conversar. Dá uma passada no canal dele, ele está sempre gravando conteúdo. Tá? Inclusive, a gente fez um vídeo ontem. A gente fez 2 vídeos ontem, referente a mim, que vai sair no canal dele, contando um pouco mais a minha história e etc e tal, para o público dele que ainda não me conhece. E agora a gente está indo para Annemasse. Olha o spoiler. E agora, depois desse vídeo aqui, a gente vai gravar ali perto da França. Perto não, a gente vai gravar na França. A gente vai gravar na França, tá? Então é isso daí, galera. Até o próximo vídeo. Fui!